Olá, pessoal, boa tarde. Hoje é a nossa última unidade, a unidade 4, de manutenção de periféricos, para o TMSI, terceiro ano. Hoje nos despediremos, pelo menos, né, dessa aula, dessa disciplina. Espero que ainda para frente, em novos futuros cursos no IFO, nos encontremos mais na frente. Bom, hoje nós vamos falar, então, de um pouco mais de fontes chaveadas, além do que falamos naquela aula passada, e também como fazer algumas medições, né, algumas checagens que a gente pode fazer e algumas questões de segurança ao fazer medições em fontes de alimentação. Enquanto o pessoal vai chegando, bom, a primeira pergunta, logo, todos enxergam direitinho a tela, ela está aumentada para vocês dos slides de manutenção do periférico? Tá, né? Então, todo mundo enxerga direitinho. Então, olha só, pessoal. Bom, vou iniciar, então, a explicação. Professor? Oi, pode falar? Até que horas vai essa aula? Hoje não tem muito conteúdo, não. Está marcado até às 16, mas pode ser que termine antes. Vai depender do nosso desenvolvimento na aula. Ah, beleza, então. Tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, o que é uma fonte chaveada? Tá, pessoal? Vamos agora, então, mais profundo um pouquinho na explicação. A fonte chaveada ela é uma fonte de alimentação, como outra, só que ela possui um regulador para chaveamento normalmente da tensão, tá? Que ela trabalha, que ela utiliza ou que ela transforma normalmente. Então, um circuito controlador que chaveia ou comuta, né, a corrente dela, ligando e desligando muito rapidamente, tá? De forma a manter uma tensão de saída estabilizada. O que é que isso quer dizer? É que eu tenho alguma condição de entrada, uma tensão, que ela pode ser contínua ou pode ser alternada, pode ter um valor X, né, de entrada, ou até um valor que fica variando com o tempo um pouco, que ele tem hora que é um pouco mais alto, tem hora que é um pouco menor, mas que a minha saída ela é estabilizada o suficiente para garantir uma tensão que não varie muito, que garanta uma corrente, mas que essa tensão fique estabilizada. Por que a gente precisa disso? Porque os circuitos que utilizam fontes chaveadas, normalmente eles são circuitos que utilizam muitos semicondutores. E normalmente eles utilizam muitas questões, né, muitos circuitos com dados digitais. Então, não adiantaria você ter uma fonte que não fosse bem regulada, né, bem chaveada de saída, porque essas interferências elas iriam prejudicar a transmissão de dados, a comunicação de dados. Então, é por isso que praticamente assim, 99,999% dos equipamentos de TI que vocês pegarem, eles terão fontes chaveadas. Bom, quais são os tipos de fontes chaveadas que existem? Eles são, né, em termos de classificação, nós classificamos 4 tipos em relação às suas entradas e suas saídas. Lembram-se quando eu falei de CA, né, corrente alternada, e CC, de corrente contínua. Mais à frente eu vou mostrar de novo o gráfico para a gente relembrar um pouquinho daquele conceito. Mas, basicamente, corrente alternada, para vocês terem uma ideia melhor, é a mesma corrente que a gente utiliza, é a mesma corrente e tensão, né, que a gente utiliza na tomada de casa. 110, 220, essa tomada de casa. Ela é alternada porque ela funciona numa forma gráfica, parecendo uma senoide, tá? Em ciclos. Já a corrente contínua, ela é a tensão, por exemplo, de baterias. Tensão de bateria, ela não é de ciclo, ela é normalmente retinha, assim, ó, e ela vai baixando com o tempo de acordo com o consumo, né, da bateria, com o gasto da informação química que a bateria tem. Então, quando eu tenho uma fonte que pega uma corrente alternada de entrada e transforma numa corrente contínua de saída,
ela é chamada uma fonte retificadora, ou seja, é um equipamento retificador, tá? E aí, ó, a gente, no nosso caso, tá? De produtos onde a gente vai ligar diretamente na tomada, produtos de informática, a gente tem com certeza uma fonte chaveada retificadora, tá? Cuja a fonte é primeiro de corrente alternada e depois corrente contínua. Mas a gente também vai ter fontes, muitas delas, dentro de principalmente notebooks, de equipamentos que utilizam baterias, que vão ser conversores de corrente contínua, ou seja, tensão DC, né, contínua, para nova tensão de corrente contínua, só que mais baixa. Então são as chamadas conversores de tensão, né, conversores de corrente, ou conversor CCCC, como a gente chama. Essas fontes, elas podem ser abaixadoras, né, que a gente chama, ela pega uma tensão maior, por exemplo, de 12 volts, e vai abaixar para 5 volts, para 3.3. A gente vai ver daqui a pouco também um pouquinho dessas tensões, quais são as mais comuns no computador, tá? Mas normalmente o papel dela de regulador é que a bateria, para vocês terem uma ideia, a bateria do celular, embora eu tenha um gráfico quase que contínuo, ele é um gráfico que ele vai formando uma rampa. Só que os equipamentos digitais, eles são sensíveis a ele ter uma baixa de tensão, tá? Então, eu não posso, com o tempo, estar com o equipamento baixando a tensão. É por isso que o notebook, na verdade, da gente, ele baixa muito rápido, assim, se a gente contar, são horas, né? 5, 6 horas no máximo, e ele já vai ali avisando, ó, tem que conectar na bateria para recarregar. Porque esse nível de abaixamento aqui de tensão, esse deltazinho aqui, essa variação, ela não pode ser muito grande no notebook. Então, o notebook que tem ali, vamos dizer, 21 volts, não pode baixar muito mais do que 19, 18 volts essa bateria. Então, quando ela está descarregando, ele logo pede para a gente ligar na tomada e carregar de novo, fazer um novo ciclo de carga. Bom, eu tenho também, para nós de informática, esse caso aqui é muito difícil, tá, de acontecer, que é um conversor de frequência ou um ciclo conversor. Aqui, ao falar isso, eu quero dizer para vocês que é de corrente alternada, tá? Eu não estou falando de converter, por exemplo, um trem de pulsos ou um sinal de frequência que é utilizado para clock no computador ser convertido para um clock mais baixo. Não é isso. Aqui eu estou falando exclusivamente em correntes alternadas, correntes grandes como senoidais, né? Correntes analógicas, como a gente chama. Então, normalmente são conversores de frequência. Por exemplo, eu tenho uma fonte que de entrada ela pega uma corrente alternada com uma tensão de 110 volts, mas a frequência dela é, por exemplo, no caso da Bolívia, é de 50 Hz, e aí eu preciso converter para 60 Hz no Brasil. Então eu vou usar uma fonte desse tipo, que faz uma conversão de ciclos, né, de frequência. Alguém abriu o microfone para falar alguma coisa? Não, né? Tá. E aí, finalmente, eu tenho os tipos de fontes chaveadas, que são as conversoras de corrente contínua para corrente alternada. Um exemplo desses é, por exemplo, quando a corrente que no carro utiliza normalmente é da bateria do carro, então é uma corrente contínua de 12 volts, né? E aí você pode ligar um inversor lá que você quer ligar a sua TV que você está levando no carro. Então você compra um inversor, esse inversor você liga na bateria do carro e você vai ter corrente alternada de 110 volts, né, na saída dele lá para ligar os equipamentos de sua casa normal sem você precisar utilizar um recurso de transformação ou outro que não esse. Então ele vai trazer as tomadas, né, de casa para o carro. É somente usando um inversor. O inversor também pode, dar muitos exemplos para a gente, são esses, hoje em dia, conversores de painéis solares, né? Que eles carregam baterias, essas baterias, então, você faz uma conversão da tensão contínua que ela tem, da corrente, para tensão e corrente alternada, e com 60 Hz, igualando a tensão de uma casa, que pode ser 110 ou 220, e aí você fica, então, com um inversor também.
São circuitos, né, com inversores ou microinversores, que são os mais modernos hoje em dia. Então, essa é a classificação. Quando a gente pensa em fonte chaveada, não é exclusivamente uma fonte ATX, tá? Embora que daqui a pouco eu vá falar especificamente de fontes ATX. Opa. Então, como é que se dá o sinal, os sinais, né, as ondas que eu já tinha mostrado um pouquinho para vocês, normalmente que a gente pode formar ou que a gente pode obter em circuitos eletrônicos, tá? Então, em circuitos de tensão e corrente alternadas, nós temos um exemplo aqui, que é esse primeiro aqui, que é uma tensão senoidal. Porque eu sei que ele é senoidal e não cossenoidal. Porque se fosse cossenoidal, ele começaria daqui de cima, tá? Como ele começou do zero, então eu sei que isso aqui é uma senoide. Lembra que vocês estudaram isso em matemática. Então, por exemplo, nesse caso, a tensão da tomada da gente de casa normal é 127 volts aqui. Embora que a tensão média seja 110, como se eu fizesse um cálculo médio aqui, mas a tensão de pico, que a gente chama, é a tensão de 110 volts. Ela vai ser tanto positiva, tá certo? Quanto negativa uma em relação à outra, tá? Mas ela vai basicamente variar, né, nesse ciclo aqui, ó, em função do eixo zero, tá? Bom, essa aqui é uma tensão, aí vamos baixando, vamos saindo de tensões altas, como 110 volts, e eu vou falar de um trem de pulsos, como a gente chama, ou de um sinal de clock de computador. Então, um sinal de clock de computador é uma onda quadrada como essa. Só que aqui, ele pode ter 3,3 volts ou 5 volts, por exemplo. Então, é aqui o clock do computador, onde todas as instruções vão funcionar, porque esse processador vai receber um sinal desse, em cada ciclo ele vai girar, né? Vocês lembram disso em arquitetura de computadores, né? Ele vai girar todos os registradores do processador em função desse clock aqui, ou tá, de partes desse clock, de funções, né? Funções derivadas desse trem de pulso aqui. Pode ser que seja uma frequência menor, mas quando a gente diz lá, meu processador lá, ele funciona a 3,8 GHz, é porque são 3,8 bilhões de ciclos desses por segundo. Ciclo de positivo e negativo. Então, igual aqui a gente tem 3, ó, lá no seu clock, que a cada segundo vocês vão ter 3,8 bilhões acontecendo ao mesmo tempo, em um segundo. Ao mesmo tempo também, um atrás do outro, mas vocês entenderam. Aqui eu tenho um exemplo que não é muito frequente para a gente em informática, tá? Para a gente em informática, esses dois casos aqui, na entrada da fonte, na saída vai ser uma reta, que vai ser o próximo gráfico, mas eu vou encontrar muitos sinais parecidos com esse na placa do computador, né? Na placa-mãe, por exemplo. Aqui é um sinal que a gente chama um sinal triangular. Muito raro para a gente utilizar ele dentro de computação. Então, aqui, ó, eu tenho também um sinal que era inicialmente senoidal, mas que ele foi retificado, na primeira retificação, para tornar os ciclos negativos em positivos. Então, ó, ele pega aqui e vai ficar tudo positivo assim, para depois a gente tentar transformar ele disso aqui, quando vai fazer a conversão de alternado para contínuo, numa tensão contínua como essa, ó, onde eu tenho uma linha que é a mesma tensão em todos os momentos da reta. Então, esse aqui poderia ser o nosso 5 volts, 12 volts lá do computador. É uma tensão contínua de alimentação. Tá? Mas como é que, então, que se faz uma conversão dessa? Bom, a gente vai precisar de circuitos reguladores. Então, olha só, nessas formas de ondas eu tenho uma alternada, eu posso fazer uma retificação que a gente chama de meia onda, ou seja, retificar apenas a parte positiva e matar a parte negativa para ficar no zero. Ou o normal, né, o mais normal de ocorrer, é uma retificação de onda completa, que é aquele que eu falei lá, de você colocar para cima, todos, inverter, né, os sinais, quando eram negativos, se tornarem positivos.
Mas como é que a gente faz isso? Bom, existe esse circuito básico de uma fonte de alimentação. Essa é a fonte de alimentação, tá, pessoal? Sem regulação ainda, sem chaveamento, mas retificada, é uma fonte retificada mais básica que existe na entrada da maioria de todos os componentes que tem uma fonte que converte de AC, né, de CC ali, de CA, aliás, para corrente contínua, tá? Então, olha só, ele tem um transformador que vai pegar aqui uma tensão de 127 volts. Pode ser que ele tenha aqui a possibilidade de uma corrente aqui, vamos dizer, de meio ampere, 0,5 ampere. E aí lembrem-se que essa relação de potência, quando passa por um transformador, ela tem que se manter constante, tá? Então, digamos que eu vá baixar aqui, ó, num computador, que eu baixe aqui para 25 volts, tá? Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, 25 volts, né? Quando como é que isso aqui acontece? Está num transformador. O transformador é feito basicamente de duas bobinas e um núcleo. E essa relação de tensão é basicamente dada pela quantidade de voltas que a gente dá nessa bobina, tá? Então, por exemplo, se eu boto aqui, ó, 127 volts, digamos que seja assim, tá? Essa proporção. Na verdade, é muito mais voltas dessa. E eu tenho ali, aqui, ó, 100 aproximadamente, né? Vamos arredondar aqui para 125. Eu boto 125 voltas aqui em cima. E nesse outro lado, eu faço com um fio um pouquinho mais grosso, porque a corrente vai aumentar. Eu faço ele aqui, ó, 25 voltas. Digamos que seja assim, né? É uma relação, proporção dessa. O que é que vai acontecer? Esse núcleo de ferro vai transferir aqui um campo magnético que, em contato com essa outra bobina, como esse campo magnético é variável, tá criado pela tomada que está ligado, ele vai então fazer com que ele gere um campo elétrico variável também. E um campo elétrico gera corrente. Então, apesar dessas duas bobinas aqui, ó, uma está somente com contato para esse lado e a outra somente para esse lado, porque eu tenho, além de ter um núcleo de ferro, eu tenho os dois campos aqui interagindo num campo magnético só, eu excito essa outra bobina aqui a ter uma corrente alternada também. Só que eu tenho uma relação, eu vou para facilitar nossos cálculos aqui, vamos dizer que aqui fosse 125. Então, observe que eu baixei para 25 volts, digamos aqui. Ao baixar para 25 volts, tá? Para eu manter a mesma relação de potência, eu ampliei minha corrente em 5 vezes. Eu diminuí, ó, 5 vezes a tensão, então eu tenho que aumentar 5 vezes a corrente. Então, minha corrente aqui passaria a ser aproximadamente 2,5 ampere. Ora, se eu multiplicar 0,5 vezes, vamos fazer a conta do 125, fica mais fácil, tá? Se eu multiplicar, ó, 0,5 vezes, né, 125, o que é que vai acontecer? A mesma coisa dividir por 2, né? Então, dividido por 2, ó, 120 dividido por 2 é 60, né? E 5, vamos arredondar para 5 para ficar mais fácil. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, eu ficaria aqui com 62,5 watts. Para eu manter a mesma relação de potência, observe, né? 2 vezes 25 é 50. Meia vezes 25 é 12,25, né? Aproximadamente. Então, ó, da mesma forma, então, 25 vezes 2, 50. Metade de 25, 12, né? Então já tenho 62. A outra metade vem da multiplicação do restinho, tá? Da soma. Então dá aproximadamente também 62,5 watts. Então, essa potência
relação de potência, ela sempre será constante, mesmo que eu faça uma modificação na tensão e na corrente. O que eu não posso aqui, nunca vai existir isso, tá? Isso aqui por quê? Porque senão, se isso aqui mudasse, essa relação de potência, o universo ele entraria em colapso e se destruiria, a gente morreria todinho, tá? Por quê? Eu tenho que manter a mesma relação de potência porque não existe energia criada do nada, do zero. Ela tem que sair de alguma outra coisa. Então, por causa lá de Einstein, que a gente descobriu isso, e muito antes dele, da processo de entropia, tudo isso da física, a gente sabe que essa relação tem que ser constante. Então, vamos lá. Vocês lembram que eu ensinei a vocês na aula passada que o diodo, esse componente aqui, ó, ele é um semicondutor e ele tem uma função específica que é fazer com que o circuito tenha um sentido, uma polaridade, né? Aqui é a parte positiva dele e aqui é a parte negativa. Então, toda vez que é aplicada uma tensão positiva em cima dele, maior do que 0,7 volts para diodos de silício e 0,3 volts para diodos de germânio, toda vez que é 0,7 volts é aplicado aqui, ele conduz daqui para cá. Tá? É como se ele virasse um fio daqui para cá, deixando a tensão subtraída aqui, o 0,7 volts, mas a tensão passada daqui para cá. Observem que eu tenho um arranjo aqui, ó, interessante, que é esse aqui deixa passar, esse aqui bloqueia. Então, esse aqui também, ó, embora que nessa posição que ele está aqui, é como se ele tivesse invertido, tá? É como se num circuito direto ele tivesse nesse sentido aqui, ó. Esse aqui, tá? É só a gente observar o seguinte, que se esse aqui bloqueia, é como se esses dois pontos estivessem abertos. Então eu noto que esse conduz para cá e esse conduz para cá. Só que quando eu tiver uma tensão negativa, aqui eu passar uma tensão agora que é menos e aqui é mais, vai acontecer o inverso. Esse diodo vai bloquear e esse aqui também. Só que esse aqui, ó, ele não está recebendo positivo aqui, ó. Esse aqui, ele vai liberar. E ele vai liberar, ó, para cima. Assim como esse daqui, ó, ele também vai liberar para cá, no retorno. Tá certo? Ó? Então é como se eu tenho dois de passagem no primeiro ciclo e bloqueia no segundo ciclo. No primeiro bloqueia e no segundo passa. Com isso, é essa pontezinha aqui que faz com que essa onda deixe de ser assim, ó, por causa daqueles dois componentes e se torne nisso. Porque vocês entenderam, espero que tenham entendido, que o que ele faz é que na hora que vai se tornar negativo, ele pega e inverte o circuito para jogar lá para positivo, para cima. Então, a gente tem uma retificação a partir de uma ponte de diodos, né, que de onda completa. Então, ele torna o sinal que está vindo alternado da tomada e transformado em tudo positivo. A partir daqui, ó. Esse capacitor, ele vai ter um papel que a gente chama de filtro. Ele vai fazer com que essa onda que foi retificada, que ela desça numa rampa mais suave para outra onda. De modo que a gente faz com que, vou mostrar na próxima imagem, ó, a fonte, ao adicionar esse capacitor, como ele tem o papel de se carregar, e lembra que o sinal dele era mais suave para descarregar? Então, ó, a descarga dele, ele vai fazer uma rampinha aqui, ó, até a próxima onda. Então, ao fazer isso, ó, observem que eu já ganhei isso tudo aqui, ó, de sinal contínuo, pelo menos. Depois, o que é que eu vou fazer mais para frente? Eu vou regular um pouquinho a tensão e tirar essa variação daqui de cima, para que embaixo, aí sim, no componente lá que faz a regulação de tensão, eu tenha somente uma tensão constante, seja de 5 volts, seja de 12 volts, seja de 3,3 volts. Tá?
Então é assim que acontece uma retificação e um processo de filtragem numa fonte chaveada. Lógico, eu estou explicando aqui, pessoal, sem pegar toda a questão de cálculo, de engenharia, de eletrônica, porque não faz sentido ensinar isso para vocês nesse momento, né? Vocês não são alunos de engenharia nem de eletrônica, são alunos de informática. Então, basta vocês saberem que há essa conversão e que a gente vai ter tensões alternadas sendo transformadas em tensões contínuas. E lembrar um pouquinho desses valores para daqui a pouco, quando a gente for entender algumas medições, vocês entenderem por que, que a gente tem medições diferentes na placa do computador, tá? Então, antes de passar para a fonte ATX, eu quero mostrar um vídeo para vocês que já está lá no AVA, tá? Então, esse vídeo aqui, ó, quando você tem ele aqui, ó, no AVA, vocês entrarem no AVA, aqui eu estou no Vespertine, mas serve para os dois, é a mesma. Vocês têm isso aqui, ó, funcionamento de fontes ATX, tá? Então, vou pedir aqui para abrir no YouTube. Vou só passar aqui a propaganda do YouTube. Olá a todos. Pronto. E agora eu vou tirar minha tela aqui e vou botar esse vídeo para a gente acompanhar junto a explicação que ele dá. Tá? É uma explicação muito bacana, eu gostei muito dessa explicação dele, isso que eu comecei a falar, ele vai concluir essa parte de como é que é o processo todinho numa fonte ATX, numa fonte de computador. Aí depois a gente volta para ver os pontos de medição comigo, tá? Então, vou só tirar a apresentação na tela. Vou colocar aqui para ele apresentar uma guia com som. Tirar meu som. E vou tirar meu microfone, pessoal. Eu vou perguntar se vocês vão ouvir, tá? Eu quero que vocês respondam que se sim ou que não, vocês estão ouvindo a voz, tá? Lá do vídeo. Hoje nós iremos fazer um rápido resumo do funcionamento de uma fonte de computador ATX. Isso é de suma importância para quem deseja entender mais a fundo os processos e as etapas de funcionamento das fontes SMPS. Iremos dividir esse processo por módulos independentes para facilitar o entendimento, mostrar etapas dos processos com esquemático elétrico, mostrar a disposição dos componentes na fonte. Meu nome é Gemerson Marques, do canal FV Me Learning. Sejam bem-vindos! As fontes chaveadas ATX apresentam algumas características interessantes se comparado com as fontes comutadas padrão SMPS, que é uma sigla do inglês Switch Mode Power Supply. Nas fontes ATX existem tensões de saídas distintas. São elas mais 12, mais 5, mais 3.3, menos 12, menos 5 e o 5 volts VSB, que é o volts de standby. Existem algumas variações nesse tipo de fontes, porém, no contexto geral, o padrão é esse. O modo de funcionamento das SMPS são praticamente os mesmos. Eles controlam a tensão de saída, abrindo e fechando o circuito comutador, de modo a manter pelo tempo de abertura e fechamento desse circuito, ou seja, a largura dos pulsos e suas frequências, para obterem a tensão desejada. Existem ainda processos separados para que tudo venha a funcionar harmoniosamente. Então vamos ver o diagrama modular para destrinchar as etapas desses processos, para que possamos passo a passo entendê-los. Como podemos ver, esse é o bloco em módulos dividido por etapas, para melhorar o nosso entendimento. Existem 10 etapas básicas para o funcionamento de uma fonte ATX. Existem outros módulos subjacentes que estão intrínsecos nas etapas, mas não vamos entrar tão a fundo, pois levaria muito tempo e o vídeo ficaria extremamente grande. Então vamos entender essas etapas. A primeira etapa temos filtro de transientes. É por essa etapa que a tensão vinda da sua rede, seja 110 ou 220 AC, deverá entrar. Essa tensão passa por uma proteção básica, o fusível.
que se porventura alguma etapa adiante entrar em curto, o fusível se abre, evitando estourar tudo pela frente. E na mesma linha temos TC, que é uma sigla do inglês para Negative Temperature Coefficient, que em tradução livre seria coeficiente negativo de temperatura. Ele é um limitador de corrente de surto. Em série com o circuito elétrico, nele o valor da resistência ômica diminui à medida que a sua temperatura se eleva. Vou procurar um evento de tecnologia aqui para mim participar, vamos ver. Estou muito desatualizado. Peraí. Sua resistência inicial é aproximadamente 15 ohms, o que podemos entender pela lei de ohms as vantagens que se tem em usar ele em série. Depois que a fonte liga, ele baixa a sua resistência para aproximadamente 0,5 ohms. Também existem as bobinas filtros contra EMI. Essas servem para evitar os ruídos de altas frequências e uma enorme quantidade de harmônicas geradas pelos chaveadores que podem se propagar pela rede elétrica e causar interferências em equipamentos eletrônicos próximos. Disposição de componentes na placa são essas. O fusível fica aqui, esse cinza é o NTC, e o filtro de MI fica aqui nesse espaço livre. Segunda etapa, temos retificação primária. Nessa etapa, encontramos a ponte retificadora, ou um arranjo formado por 4 diodos comuns, que possui a função de fazer a retificação de uma tensão em onda completa, ou seja, retifica uma corrente elétrica alternada, AC, transformando-a em corrente elétrica contínua, DC, como podemos ver aqui nesse pequeno gráfico ilustrativo. Terceira etapa, filtragem. Após a retificação, o sinal DC apresenta ripples, que são pequenas variações, como podemos ver aqui no gráfico. Os capacitores são responsáveis pela filtragem e estabilização, ou seja, diminuição desses ripples na tensão retificada. Essa tensão se eleva para algo em torno de 300 volts, que são usados nos chaveadores de potência. Essa parte é fundamental para a correta estabilização da fonte, principalmente se a sua fonte for de alta potência. Quarta etapa, chaveadores de potência. Esses chaveadores podem ser do tipo transistores bipolares de potência, como os MOSFETs ou qualquer outro. Porém, eles se diferenciam dos transistores comuns pelo tipo de operação em que esses transistores trabalham. Esses transistores chaveadores dissipam menor potência do que um transistor comum trabalhando em uma fonte linear, pois eles trabalham como uma chave liga-desliga em altas velocidades. Dependendo do projeto da fonte, eles sofrem variações que normalmente estão entre 30 a 100 kHz. Eles são diretamente responsáveis pela tensão de saída e estabilidade dessa tensão, através dos comandos recebidos pelo circuito de controle. Quinta etapa. O transformador é do tipo chopper de alta frequência e eles também trabalham com tensão alternada. Ao passar pelos chaveadores, a tensão será uma onda quadrada do tipo AC, porém com alta frequência, não com a mesma frequência de 60 Hz da tensão de entrada. Os chaveadores trabalham com dois níveis distintos, alto e baixo. Quando se encontra em nível alto, a tensão passa por ele normalmente, fazendo surgir um nível de tensão constante na entrada da bobina do transformador. A ação desses transistores passam do estado alto para baixo muito rapidamente. Isso induzirá nos enrolamentos as tensões necessárias de acordo com o enrolamento e a frequência colocada nesses chaveadores. Sexta etapa. Com a tensão gerada pelos chaveadores em alta frequência, é necessário um diodo que atenda a essa demanda. Por isso, temos os diodos de alta velocidade, chamados diodos choque, ou diodos de recuperação rápida, já que diodos comuns não seriam capazes de trabalhar com tensões em alta frequência. Sétima etapa, filtros de saída. Os filtros são compostos por dois componentes basicamente. O indutor, que tem a função de eliminar as harmônicas de altas frequências para que não trafeguem para os equipamentos que irão ser alimentados. Pois, imaginem vocês
Se essas harmônicas passarem para um microcontrolador, por exemplo, poderiam ocasionar acionamento de cargas indevidas e erros de leitura no processo de controle num contexto geral. E os capacitores, são eles que fazem a filtragem e a estabilização da tensão na saída, evitando os ripples e as instabilidades na etapa de saída. Se você acha que precisa ser o mago do Photoshop, meu caro, nem Photoshop se usa mais para desenvolver. Oitava etapa, transformador driver. O transformador driver, nesse caso, é nada mais nada menos que o responsável por trafegar as informações vindas do circuito integrado controlador e passa esses comandos para os chaveadores, de forma que traga isolação, desacoplamento elétrico entre o primário e o secundário. Nessa topologia, existe um par de transistores que também chaveiam o trafo driver, recebendo esses pulsos do circuito PWM, que é o circuito CI piloto, e passando essas informações para a etapa de potência que nós já vimos na etapa 4. Nona etapa, controle PWM. O cérebro de uma fonte chaveada é o seu controlador PWM. São circuitos integrados dedicados para executarem esses trabalhos, mas eles não trabalham só. Existem também os sensores de corrente, que também variam de fonte para fonte, mas é muito provável que você irá encontrar na sua fonte o circuito integrado TL431. Ele tem um aspecto de um transistor, mas não é um transistor. Ele é bem popular por seu custo-benefício. Esse circuito é ligado à saída da fonte, recebe o feedback e direciona as informações de tensão para o CI, que controla o oscilador, que gera um sinal retangular cuja largura do pulso é controlada e enviada para o trafo driver, que envia esses comandos para a etapa de potência. Se a potência na saída eleva, a tensão tende a cair. O circuito ativa a correção instantânea na largura de pulso dos transistores, chaveadores, e a tensão mantém-se estabilizadas. 10ª etapa, fonte primária VSB. VSB significa Voltage Standby, ou seja, voltagem de espera. Tecnicamente, seria uma fonte que mantenha ativa a sua saída, sempre que o cabo de força da fonte estiver conectado à rede elétrica. Sua capacidade é de aproximadamente 2 amperes, e isso depende muito da potência total da sua fonte. Essa linha de tensão ativa é para manter os circuitos ativos e é necessário para quando for ativado o botão de ligar a fonte através do PSON, que é o start da fonte, daí então o oscilador passa a ativar a etapa de potência. Essa linha também alimenta os hardwares das placas-mãe para ativar os periféricos via software, teclados, redes, etc. Pessoal, por hoje é só. Me despeço por aqui. O meu muitíssimo obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal. Pronto, pessoal. Voltamos, né? Vocês me escutam? Beleza. Então, vocês viram, né? Lógico que é um processo grande, não precisam sair entendendo de eletrônica de uma aula pequena, assim, mas é interessante para que a gente comece a entender como é que funciona, né? A fonte chaveada e o que é que a gente, como técnico, o que é que a gente pode fazer para medir, fazer algumas medições. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês aqui, que é uma fonte ATX comum de computador, né? Essa aqui é uma fonte grande, né, de 750 watts e tal, e que ela tem, ali ela pode ligar a placa-mãe, placa de vídeo, uma série de coisas no seu PC convencional. Há outras fontes também, como por exemplo, essa é uma fonte tipicamente utilizada em impressora 3D hoje em dia. Ela também é uma fonte que você pode ter
não essa especificamente, mas uma fonte desse tipo para computadores também, tá? É que ela é considerada uma fonte industrial, então em computadores industriais. Então ela é menos utilizada para computador de casa, quase nunca. Aquela outra ATX aqui e essa é uma fonte industrial. Desconsiderem isso aqui, depois eu vou corrigir. Então vocês viram todas as fases, né? De retificação, correção, PWM. PWM, como ele explicou, é um pulso, né, modulado que a gente faz, que é ele quem vai dizer no tempo ali qual é a tensão média que eu estou enviando. Então, como eu consigo fazer aquele pulso com uma precisão relativamente grande, né, boa, eu consigo definir, então, que tensão específica eu quero em que ponto. E aí, então, chega nesse ponto aqui, onde a primeira medição numa fonte a se fazer ao ligá-la, tem duas regras, pessoal. A primeira delas é a regra tem uma regra em inglês que a gente chama, que é a regra da mão no bolso. O que é que a gente entende por regra da mão no bolso? Eu vou só abrir um pouquinho no vídeo aqui, deixa eu abrir a câmera, para olhar para vocês aqui, olha. Imaginem uma coisa. Eu estou aqui com... vou ligar, né, meu computador, vou precisar fazer numa fonte, especificamente uma manutenção. Então, quando eu pegar uma fonte, eu tenho que lembrar dessa regra, porque normalmente se eu pegar com essa mão aqui, com a mão, digamos que aqui é a minha mão direita, tá? Apesar de estar ao contrário aí na imagem. Eu pego a minha mão direita em algum momento em um componente e vou pegar a outra em outro componente energizado, tá? O que é que pode acontecer? De uma mão para outra, a corrente elétrica, ela circula no corpo humano de um braço para o outro, atravessando o coração. Então, por que a regra da mão no bolso é tão importante? É que se você pegar dessa forma, em dois pontos que faz passar a corrente, né, que tem diferença de potencial, que a gente chama, você pode morrer porque a corrente passou no seu coração. Porém, se vocês colocarem, né, por isso que a gente chama de regra da mão no bolso, se você colocar uma mão no bolso e puder fazer toda a movimentação com o computador ligado com uma mão só, ainda que vocês levem um choque aqui, como ela não passou para outra mão, não mata vocês, porque não vai passar pelo coração. Entendeu? Mas essa regra só serve se as suas pernas também estiverem isoladas, estiver utilizando um sapato, um tênis que proteja do chão. Porque se você pegar com essa mão, mas passar por uma perna, por exemplo, pode ser que ele atravesse o coração também. Mas o normal para a pessoa ser energizada, levar um choque e afetar o coração, é quando ele passa de um braço para o outro, tá? Então a corrente elétrica ela sempre vai buscar o caminho mais fácil de percorrer no corpo humano. Então quando você tira uma mão da jogada, né, você deixa uma mão sempre escondida, como diz a história, a tendência de levar esse choque fatal diminui bastante, tá? Então essa é uma regra de segurança que eu queria explicar para vocês. Antes de começar a explicar, vamos pegar, normalmente a pinagem mais conhecida é a ATX 2.0, que é essa de 24 pinos, é semelhante na de 20, a de 20 é apenas menor, né, tem menos pinos. Mas quais são os tipos de tensão que vocês encontram? Então vocês vão encontrar, ó, lembrem-se sempre, cabos amarelos, né, ou fios amarelos na fonte, 12,1 volts, positivo, tá? Fios vermelhos, 5 volts, positivos. Todos os cabos pretos, todos esses pontos pretos, são terra, são conexão negativa, né? Bom, eu não vou nem falar negativo, vou dizer neutra, na verdade, tá? Porque aqui circula exatamente 0 volt, tá? Todos os laranjas, tá? Cabinhos laranja são 3,3 volts. O único cabinho, não vou dizer todos os cabinhos verdes, porque é o único cabinho verde que tem,
é aquele que você bota sinal para ligar o computador, tá? Então, normalmente, você aplica nele terra para ele ligar, né? Então, se você ligar um cabo daqui, ó, do pretinho para ele, você liga o computador. Você tem o PWR OK, ó, normalmente, tradicionalmente é o reset, né? Que mais? E aí você tem, ó, cabinho azul, que é o menos 12 volts DC. É o inverso, né, ó, da mais 12. Então, o que é que vai acontecer com menos 12? Do menos 12 para o 12, você tem 24 volts de variação, na verdade, tá? Então, tem que só ficar esperto com esse tipo de medição. Deixa eu ver, eu acho que cobri todos aqui. Tem um que é desconectado, que é o branquinho. Tem o roxo aqui, que ele é o do, especificamente, aquele do standby, tá? Então ele é o 5 volts, mas é 5 volts de standby. Como é que a gente faz medições aqui? Lembram-se do multímetro, né? Lá a gente pega lá normalmente a perninha, a ponta de prova preta dele e mede de um ponto desses pretos, que pode ser qualquer um, porque todos eles são o mesmo ponto interligado, e vai medir na escala de tensão 20 volts. Então, botar a escala de 20 volts contínuo, e vocês vão medir todas essas tensões, colocando a outra ponta de prova vermelha em cada um desses pontos. E vai checando se você tem essas medições. Ligou na tomada, lembrando da regra de nunca tocar uma das mãos diretamente na fonte. Você pode tocar no multímetro, mas não sempre em partes plásticas, nunca em parte metálica. E na outra você até pode tocar, contanto que você não toca a outra mão. Mas, normalmente, o bom é ficar só com as pontas de prova. Tá? Então, a ponta de prova preta vai em um desses pretinhos aqui, ó. E a vermelha vai em todos os outros pontos e você vai checar. Eu tenho 3,3 volts nos laranjas, em todos os laranjas tem. Opa, então essa saída tá ok. Eu tenho menos 12 volts no azul, tem. Então essa saída tá ok. Eu tenho 5 volts em todos os vermelhos, tem. Então tá ok. Eu tenho 12 volts nos amarelos, 12,1 volts, tem. Então tá ok. Da mesma forma, você mede o roxinho, 5 volts de standby, só quando está em standby, tá, pessoal? É que ele dá os 5 volts. Tem. Então, o que é que acontece? Se eu tenho tudo isso, todas essas tensões funcionando, então a minha fonte está ok para testar. Ah, professor, um dos terminais aqui, uma das partes da fonte está saindo, ao invés dos 5 volts, 3,3 ou 0. Essa fonte tem problema, ela precisa ter uma manutenção. Todas essas tensões têm que ser correspondentes a isso aqui, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Segundo ponto, aqui só para ilustrar, né, as cores, tá? O branco também tem um menos 5 aqui em algumas condições lá, tá? Normalmente é não utilizado, mas pode existir o menos 5 também. Tá. Deixa eu explicar uma outra regra para vocês, que é a respeito de medição de fusíveis, tá? Então, vou dar algumas dicas simples, mas que são muito proveitosas para quem está dando manutenção. Então, por exemplo, fusível, tá? Então, vou pegar aqui imagens, deixa eu só mostrar para vocês uma imagem.
Vou pegar aqui, deixa eu só sair da telinha de apresentação. Então, olha só. Isso aqui é um fusível, tá? Todos conseguem enxergar agora a minha tela de apresentação? Vendo lá o fusível? Beleza. Então, como é que você mede um fusível? Olha, a primeira coisa é, para medir um fusível, ele deve, com toda certeza, estar retirado da placa. Ou seja, se ele está lá numa conexão, normalmente ele é de plugar, né? Ele não fica soldado. Pode existir em casos em que ele esteja soldado na placa, mas normalmente ele está encaixado. Então, com o computador desligado, tudo desligado, vai lá com cuidado com os capacitores, eu vou explicar por que daqui a pouco. Você vai lá, pode ser com auxílio de uma pequena chavinha, mas só tocando nas partes metálicas, lembrar que forçar uma chave no vidro, você vai quebrar o fusível. Então, você tira ele da placa, coloca o terminal, qualquer um deles, em um lado e o outro, mas o importante no nosso multímetro lá, vou até abrir aqui aquela nossa imagem do multímetro, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui ela. Pronto, ó. Lembre-se na imagem do nosso multímetro, ó, você pode colocar ó, nesse item aqui, ó, que tem o sonzinho aqui. Ó. Normalmente ele mede o diodo também. Mas caso venha separado em duas medições diferentes, vocês botam ó, nesse aqui que tem um sinal sonoro. Então, você vai colocar uma perninha numa parte metálica do fusível e o outro na outra. Assim que vocês fizerem isso, e ele tiver bom, ele vai aqui apitar, ele vai dar um assobiozinho, vai fazer... Quando ele fizer esse assobio, é porque está ok, tá? O multímetro. Na outra medição lá, para ver as outras tensões lá, ó, pessoal, vocês botem nessa escala aqui, ó, de 20. E aí, ó, lembre-se sempre, perninha preta ou ponta de prova preta nos pontos pretos. A vermelha é quem vai andando em todas as outras, tá? Então, deixa eu só minimizar aqui. Então, ao medir aqui, e caso visualmente não esteja rompido, mas você coloca aqui e ele não dá aquele bip, aquele sinal, é porque está danificado o fusível. Então, o que é que você tem que fazer para trocar um fusível? Se o fusível lá diz que ele é de 5 amperes, de 10 amperes, de 1 ampere, de 2 amperes, você tem que trocar exatamente para a mesma amperagem. Você não deve trocar de modo algum, embora algumas pessoas o façam, para uma amperagem menor ou maior, principalmente não por uma maior. Porque isso aqui serve para bloquear uma corrente, tá? Então, por exemplo, se você muda para maior, a gente brinca, né, que vai acender o equipamento e pegar fogo e o fusível não queima. Por quê? Porque você colocou a amperagem errada. Essa é a primeira dica, como medir o fusível. Como é que você mede também com o computador completamente desligado, mas nas placas, como é que você mede para saber se os capacitores estão bons? Porque normalmente em placa-mãe, o capacitor ele começa a dar defeito, não é muito frequente, mas ele pode dar defeito. Vou mostrar aqui em alguns circuitos. Isso aqui ó, é um capacitor, tá? Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se na tela eu tenho algum aqui. Ó, esses componentes aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, só que tem eles miudinho, pequenininho também. Então, esses aqui, ó, eles têm polaridade. Normalmente, tá? O negativo deles tá próximo ou ligado
ao terra, né, ao negativo. Então, vocês vão botar a perninha preta dele, né, da ponta de prova, no negativo, e vão ver se daqui para cá o capacitor está curto-circuitado, naquela mesma medição que a gente viu ali do fusível. Então, por exemplo, quando você tem e não sabe onde está a terminal dele, na perninha preta, na perninha negativa, né, aliás, o que você pode fazer é colocar em um ponto comum da placa que é negativo, tá? Então, por exemplo, você pode colocar num desses fiozinhos pretinhos aqui e observar que é um ponto negativo desse e ligar, né? Colocar a primeira ponta. O de baixo do capacitor, ou seja, o negativo, sempre vai dar um curto com essa ponta que você está colocando. Então, daqui para cá, já que aqui vai ser o nosso negativo, normalmente ele tem que dar uma baixa resistência, né? Ou normalmente um curto daqui para cá. Já quando você liga ele e mede ele daqui para cá, normalmente, tá? Ele tem que estar aberto. Ou seja, como se tivesse o fusível aberto lá, o fusível queimado. Se você medir daqui e der um curto, e medir em cima e der um curto também, ou o capacitor está em curto, ou os outros semicondutores, outros componentes que estão do lado dele, estão em curto. Por quê? Quando você mede um capacitor, lógico, a placa desligada, está nada na tomada, você está medindo só na placa, essa tensão não pode ser fluida para cá. Por quê? Porque existe uma barreira natural no capacitor que não deixa você medir continuidade. Então, se você consegue medir continuidade, tem algo errado nesse circuito. Esse é um dos pontos. Resistores, normalmente, se você for tentar medir na placa mesmo a resistência, vai dar completamente errada a resistência. Por quê? Porque ele está ligado com outros circuitos, tá? Mas é muito fácil identificar um resistor com problema. O resistor com problema, normalmente, ele está preto, queimado, ou aberto lá, explodiu, estourou. O capacitor também, ele explode, tá? Ele estoura. Mas, normalmente, o resistor visualmente, você vai ver que ele está com problema. Maior parte das vezes. Circuitos integrados é bem difícil, eu não tenho aqui nem dicas, nem condições de explicar para vocês como vocês fariam medições, porque aí vocês já vão precisar de uma coisa que parte mais para a eletrônica e não para a informática, que é um esquemático, né, um esquema de todo o circuito para entender que tensões você deveria medir em cada perna, né, em cada ponto do circuito integrado. Então, somente assim é que você vai entender se o circuito integrado está correto ou não. Se ele está funcionando ou se é ele que está com problema. Mas, normalmente, capacitores curto-circuitados, cujos capacitores estejam bons, mais próximos do circuito integrado, podem indicar que o circuito integrado está queimado. Tá? Podem indicar, não é certeza. Então, pessoal, bom, vou agora passar para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui algumas coisas. Só mais uma dica que é de essas pinagens, ó. Pinagem, esquemático, tá vendo? Ó, de circuito. Você as encontra completamente na internet, na maioria das vezes. Vai ter uma ou outra fonte, algum circuito que não, e aí vai ser mais difícil consertar. Mas normalmente, ó, se você pedir pinagens, ó, de pinagem, um esquema de fonte ATX e o modelo, você vai ter o modelo e ele está especificando aqui quais as tensões normais que deveriam ser medidas. Lógico, essa é uma função mais do técnico de eletrônica, não do técnico de informática. Então, o que o técnico de eletrônica basicamente tem que saber é medir essas tensões, se elas estão ok ou não, para identificar se a fonte por inteiro está queimada ou não, ou com algum defeito. Se o fusível, pelo menos o fusível, se ele está aberto ou não. Tá? A partir daí, é melhor que você leve para uma loja de reparo em eletrônica. Porque aí essa pessoa ela vai ter todo o conhecimento, normalmente, né, para poder analisar essa fonte. Mas é isso que eu queria explicar para vocês. Pelo menos esses pontos, essas medições simples, vocês conseguem tranquilamente fazer na bancada de vocês, onde vocês vão trabalhar. Então,
passo agora a palavra para vocês. Tudo sob controle, pessoal? O que é que eu queria conversar bem rapidinho com vocês? Tá tudo tranquilo em relação à entrega das atividades? Todo mundo entregou? Tá faltando vídeo? Tá faltando o quê aí? Sim, né? Pronto, pessoal, eu ainda, vídeo, especificamente, eu estou recebendo até amanhã de manhã, tá? Porque amanhã eu vou começar a correção para poder lançar lá o chamamento para fazer recuperação, tá bom? Era isso, nossa aula, quero me despedir de vocês, um abração para vocês, boa sorte aí na formação de vocês, e façamos aí né, virtualmente aí a nossa despedida, uma colação aí, e aí, não, pode mandar só um, viu, Vivi? Se quiser mandar os dois é melhor, mas pode mandar um só. O que é importante, Vivi, tem que estar identificado quem são as pessoas do grupo, no vídeo, né, identificar lá uma telinha de identificação, ou então a pessoa dizendo o nome, pelo menos, mas eu prefiro a telinha de identificação, tá? Fazer um slide para ser a primeira coisa do vídeo, com a telinha de quem é que está participando do grupo. Facilita a minha vida muito. Então era isso, pessoal. Bom, no mais, um abraço para todos, boa sorte aí na formatura e que tudo de bom aí aconteça para todos nós aí, tá bom? Um abraço, então, tchau, tchau.